Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série para técnicos em informática. Hoje nós faremos o review da ferramenta HD Tuner, voltada especificamente para diagnósticos de discos rígidos. Ferramenta muito interessante que deve fazer parte do kit de ferramentas de todo técnico em informática. Tá bom? Existem duas versões da ferramenta. Uma versão HD Tuner gratuita para uso pessoal, porém é muito defasada, não sofre atualização desde 2009. Tá bom? E tem a versão Pro, que pode ser utilizada de forma de avaliação por 15 dias. E após isso, caso haja interesse, custa $35. A ferramenta pode ser adquirida no site do fabricante. Em quais sistemas operacionais eu posso executar essa ferramenta? Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Ok? Algumas notas aí. Como já antecipei, o HD Tuner é um utilitário para diagnóstico de discos rígidos, onde são avaliados diversos itens e dados que são exibidos de forma gráfica com uma interface de simples compreensão, vocês vão ver. Tá? E os técnicos de informática podem utilizar a ferramenta para verificar se o HD dos computadores dos clientes está funcionando corretamente ou não. Sem dúvida, é uma ferramenta indispensável para todo técnico, pois quando você começar a perceber que o HD daquela máquina do seu cliente já não está apresentando um bom desempenho, o sistema operacional está muito lento, são exibidos erros referentes à escrita de disco, setores defeituosos, enfim, é uma ferramenta que pode fazer o diagnóstico, tem uma série de testes que são feitos, né, e você pode embasar junto ao seu cliente a necessidade de fazer a troca daquele HD ou demonstrar de forma prática que aquele HD já não está com bom desempenho. E também a ferramenta pode ser utilizada somente para avaliar o HD de forma a mensurar a performance do mesmo. Tá? Não necessariamente somente deve ser utilizado quando há algum problema, mas também você acabou de comprar uma máquina, o seu cliente ele quer saber a performance do disco, enfim, quer garantir que o disco que ele comprou está de acordo com o que ele esperava, enfim. E aí você pode executar essa ferramenta. Como eu falei, sem dúvida alguma, é uma ferramenta que não pode faltar no kit de ferramentas dos técnicos de informática. É um utilitário pequeno, né, que faz o diagnóstico do desempenho de disco rígido em tempo real. Então, sem dúvida alguma, uma ferramenta bem interessante. Tá bom? Bom, vamos demonstrar a ferramenta na prática. Eu já deixei ela aberta aqui. Ok. E já executei um teste anteriormente, até para que essa demo não seja tão demorada. Tá? A interface do produto é essa, é bem simples. Tá? Como eu falei, a exibição é em forma gráfica, onde você consegue ter uma visualização bem fácil sobre os dados que o programa gera para você, tá bom? Vamos analisar cada abinha dela do produto. Se você ver aqui, você pode ter uma lista dos discos rígidos que estão instalados na máquina. No meu caso, só tem um, né, de 500 GB. Clicando aqui nesse termômetro, eu tenho a sensação atual de temperatura da máquina, tá? Ou seja, uma informação bem interessante também. Vamos explorar aqui a parte de configuração do produto. Né? Eu clico em File, Options, e eu defino se o produto vai ser inicializado quando o Windows é startado, se ele vai ser inicializado de forma minimizada. Né? Aqui algumas configurações com relação aos testes de benchmarking. Eu posso definir o tamanho do bloco de disco. Na parte de temperatura, se vai ser exibido em graus Celsius ou Fahrenheit. Se a temperatura tem que ser exibida na barra de tarefas. Os logs, a forma como devem ser salvos, onde devem ser salvos. Tá? Vou manter tudo default. Vamos explorar aqui agora a interface do produto, das funcionalidades dele. Temos aí a primeira tela, benchmark. Como eu falei, eu já fiz um teste de forma antecipada, até para fazer com que a demo seja mais rápida. Né? Nessa telinha benchmark, eu posso iniciar testes de desempenho. Tá?
desempenho de leitura e escrita em disco, ok? E eu tenho a seguinte informação: eu consigo ver a taxa mínima, máxima e a média de leitura e escrita direta em disco, tá? Temos as informações aqui, quanto de CPU que utilizou durante o teste, tá? Na aba Info tem informações sobre as partições do disco, né? Sobre o disco e suas partições, os seus tamanhos, a quantidade de dados em utilização, qual é o tipo de particionamento, né? No caso aqui as duas partições são NTFS, os IDs do disco, né? E quais recursos e tecnologias esse HD instalado na máquina onde eu estou executando o produto, quais recursos esse HD possui, né? Temos aqui, dentre os principais, aqui temos o Smart, né, que é aquele recurso de monitoramento automático do disco, que nos exibe informações e alertas caso o disco esteja com problema, né? Aqui embaixo temos aqui informações sobre o disco, firmware, versão do firmware, o serial number do disco, a capacidade, buffer, tamanho do setor e por aí vai, tá? Uma série de informações. Aqui na aba Health eu tenho informações a respeito da saúde do HD, né? Então são feitos alguns testes de forma automática, tá? Esse aqui eu não preciso startar, né? Vocês veem aqui que o update é feito de minuto em minuto, tá? E nesse caso aqui é até interessante que demonstrar que tem um item em alerta, né? Então vamos clicar aqui em cima dele, ele vai dizer aqui, ó, que tem que esse disco ele possui setores instáveis, ou seja, provavelmente tem algum setor defeituoso, né? Ele já identificou e está me alertando aqui, já deu um warning, né? Bem interessante. Agora eu tenho que tratar desse problema. Clicando aqui em Error Scan, eu posso iniciar uma varredura no disco, né, à procura de setores danificados, defeituosos, né? Provavelmente ele vai achar aqueles que ele já alertou aqui, né? E vai exibir isso de forma gráfica, dizendo o antigo, para quem é antigo de informática, é mais ou menos o antigo ScanDisk do Windows, né? Famoso ScanDisk do Windows. Outra ferramenta interessante, né, outro recurso interessante da ferramenta é esse Folder Usage, né, que é a utilização de pastas. Eu vou dar um scan aqui rapidamente. Em que consiste esse recurso? Ele faz uma varredura em disco, listando as pastas que estão criadas nas partições e informa a quantidade de espaço em disco que cada pasta está ocupando, tá? Existem outras ferramentas que fazem esse tipo de coisa, mas o interessante é que essa ferramenta traz esse recurso, então você pode utilizar também, tá bom? De repente você precisa saber qual pasta que está teu disco está sem espaço. Você precisa saber quais pastas estão ocupando maior espaço em disco, né? Às vezes tem coisa escondida que você não sabe, que você pode apagar, mover, enfim, e liberar espaço em disco. Outro recurso bem interessante da ferramenta é o recurso Erase, tá? Quando você apaga, deleta um arquivo, uma pasta no seu disco, no seu sistema operacional Windows, por exemplo, na verdade ele apaga, né, o cabeçalho daquele arquivo, a referência daquele arquivo, o dado não é apagado de forma imediata. Tanto é que se nós rodarmos programas de recuperação de arquivo, assim que aquele arquivo for apagado, é bem provável que você consiga recuperar aquele arquivo, né? Muitas das vezes acontece de não recuperar devido ao fato do HD ter sido formatado, ou então aquele setor onde estava gravado o arquivo que foi deletado, o arquivo pasta, já foi utilizado novamente, gravado uma nova informação ali, aí você não consegue recuperar, né? Então, assim, se você, por exemplo, for vender um equipamento, vender o seu notebook, for vender o seu HD, e você quer realmente apagar todas as informações que ali estejam, você pode utilizar a ferramenta HD Tuner, esse recurso Erase, e ele vai apagar realmente os dados que estão marcados como deletados, né? Então, assim, é um recurso bem interessante, né? File Benchmark,
né, ele faz uma série de testes com relação à velocidade de leitura e escrita em setores do disco, né, com relação a arquivos, né. Disk Monitor, né, ele monitora a utilização do disco, mostrando a velocidade atual e as operações de I/O no HD, né. Temos essa ferramenta, essa funcionalidade aqui, AAM, né, que busca aumentar o desempenho do HD, né. Essa ferramenta Handle Access, o acesso randômico, que ele testa os valores de leitura escrita do HD através de um acesso randômico, ou seja, aleatório, né. E alguns testes extras aqui que vem na ferramenta, tá bom? Você pode, se você quiser ter um relatório, enfim, você pode salvar essas telas, né? Clicando aqui nesse disquete, você pode salvar e fazer uma documentação, um relatório, um laudo técnico, né? Digamos que você tenha recebido um equipamento para fazer uma manutenção e aí você precisa comprovar para o teu cliente que aquele disco precisa ser trocado, enfim, que ele tem setores defeituosos, que ele está com problema. Para você comprovar, nada melhor do que você documentar, né? Se embasar através de uma ferramenta. Eu sempre comento isso. O feedback do técnico é muito mais valioso quando ele é embasado em ferramentas, em diagnósticos precisos, onde você possa comprovar ao seu cliente, ao seu chefe, que você está realmente afirmando a coisa de uma forma embasada, né? Então fica aí a dica, mais uma ferramenta interessante, o HD Tune. Espero que tenham gostado. Eu vou seguir com a série, vou demonstrar uma série de outras ferramentas que são úteis para técnicos em informática. Por favor, peço que deem sua opinião, né? Que comentem a respeito dessas apresentações e que possam propor também ferramentas, enfim, e temas para que nós possamos fazer um conteúdo bem interessante para vocês técnicos, tá bom? Então um grande abraço, façam seus comentários, até o próximo review.